Como uma pergunta certa, na hora certa, pode destravar muito mais coisa do que qualquer técnica super complexa de terapia? É como achar a chave exata para uma porta que parecia emperrada há anos. Quando alguém chega com ansiedade, por exemplo, o foco não é só na ansiedade em si. A pergunta muda para o que essa ansiedade está tentando equilibrar no sistema todo. É uma virada de chave, porque em vez de perguntar por que você faz isso, que muitas vezes só gera justificativa, a gente fica se defendendo. A pergunta sistêmica seria algo como a serviço de quem ou do que você se sente assim. Muda completamente a perspectiva. A gente para de procurar um culpado e começa a procurar uma dinâmica. Vamos falar um pouco sobre a culpa. Ela não é uma inimiga a ser eliminada, mas uma espécie de cola social. Uma tentativa, mesmo que dolorosa, de manter os vínculos com o nosso clã. Essa culpa herdada é um conceito poderoso. A ideia de carregar a culpa de um avô, de uma tia, é muito forte. É um dos conceitos mais impactantes da abordagem terapêutica, sem dúvida. E como isso se manifesta na prática? A pessoa sente um peso, uma tristeza ou uma obrigação que não faz o menor sentido na vida dela. Ela não fez nada para se sentir tão culpada por, sei lá, por ganhar dinheiro. E aí, investigando, descobre que está inconscientemente compensando um ancestral que perdeu tudo na vida. É como se ela dissesse sem palavras: por lealdade a você, eu também não me permito ter sucesso. O trabalho do terapeuta, então, é ajudar a pessoa a diferenciar o que é dela e o que é do outro. Mas como alguém chega a essa conclusão? É aí que entram as perguntas funcionando como uma espécie de detetive da psique. Ela só é a ferramenta para trazer isso à tona. Por exemplo, uma pergunta como: se essa culpa tivesse nome, sobrenome, de quem seria? De repente, a culpa deixa de ser uma nuvem disforme, e um rosto pode aparecer na mente da pessoa. Ou, de quem você assumiu um peso para que essa pessoa não precisasse carregá-lo. É direto ao ponto. É quase como se a gente, por amor, se oferecesse como um para-raios emocional para os outros da família, principalmente quando somos crianças. Outra pergunta: se você se libertar dessa culpa, quem na sua família poderia se sentir traído? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, porque ela revela o medo por trás da culpa, o medo da exclusão, o medo de não pertencer mais. Se eu parar de sofrer, se eu for feliz, talvez eu não pertença mais a essa família que tem uma história de tanto sofrimento. A culpa, nesse caso, é um passaporte distorcido para o pertencimento. É uma prova de amor que ninguém pediu, mas que a pessoa se sente obrigada a dar. E para lidar com isso, tem um exercício bem simples. Não é mágica, é neurociência. O nosso cérebro não diferencia muito bem uma experiência real de uma vivida intensamente na imaginação. A pessoa visualiza essa culpa como um objeto, talvez uma pedra pesada. Sente o peso nas mãos. E então, olhando para esse objeto, ela pergunta a quem ele pertence. Se a resposta interna aponta para um ancestral, ela visualiza essa pessoa e, com muito respeito, devolve o objeto. Falando internamente algo como: eu vejo a sua dor e honro a sua história, mas isso é seu. Devolvo com amor e sigo apenas com o que é meu. O que acontece aí é uma reorganização interna, um novo caminho neural criado pelo gesto simbólico. A pessoa não está negando a história, ela está se desidentificando do fardo. A culpa deixa de ser uma prisão e vira consciência. E no dia a dia, isso se traduz em mais leveza, em permissão para fazer as próprias escolhas. Então, essa culpa que a gente carrega por outra pessoa é, no fundo, uma forma de lealdade. Uma lealdade meio torta, talvez. E isso nos leva diretamente para a questão das chamadas lealdades invisíveis. A lealdade invisível é o software que roda por baixo dos panos, nos fazendo repetir destinos, dificuldades financeiras, padrões de relacionamento. Tudo isso em nome de pertencer ao nosso sistema. E o objetivo aqui não é explodir o sistema, ou se rebelar, mas algo muito mais sutil e poderoso. Honrar a história sem precisar repetir o destino. Honrar é carregar no coração. Repetir é carregar nos passos. Honrar é dizer: agradeço a vida que veio através de vocês e farei algo bom com ela. Repetir é dizer: para ser como vocês, preciso sofrer como vocês. E as perguntas ajudam a iluminar essa confusão. Por exemplo, a pergunta: que história familiar se repete em você, quase como o roteiro de filme que você não escreveu? Isso ajuda a pessoa a ver o padrão de fora. Ou, quem você sente que acompanha quando escolhe não avançar? A ideia de acompanhar alguém no fracasso ou na tristeza é muito poderosa. Se você prosperar, quem poderia sentir isso como uma traição? E isso vai direto na ferida do sucesso. Porque o sucesso, para muitas dinâmicas familiares, é perigoso. Sucesso significa diferenciação. E diferenciação
pode ser sentida inconscientemente como abandono. Se eu tiver um casamento feliz, estarei traindo minha mãe, que foi infeliz no dela. Ou, se eu ganhar mais dinheiro que meu pai, estarei humilhando ele. É uma lógica infantil, mas que opera com uma força tremenda na vida adulta. É uma lógica que não faz sentido racionalmente, mas emocionalmente. E a terapia ajuda a quebrar essa lógica com uma pergunta como: qual é a diferença para você entre honrar o seu pai e ficar preso ao destino dele? E como se quebra esse padrão na prática? A consciência é o primeiro passo, é fundamental, mas muitas vezes é preciso um ato simbólico de autorização interna. A pessoa pode visualizar o ancestral a quem ela é leal e dizer internamente: eu te vejo, eu te honro, levo você no meu coração, mas não nos meus passos. Com a sua bênção, eu peço permissão para fazer diferente. Isso é muito bonito. É uma declaração de amor e de liberdade. Você não está rompendo o vínculo, você está atualizando o contrato. Está dizendo: justamente pelo amor que tenho por você, pela vida que recebi, eu vou além. Isso libera uma energia incrível. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas, porque em 100% das vezes é obtido um balanceamento energético, que é definido não pelo terapeuta, mas pela inteligência biológica do próprio corpo. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.